Olá pessoal, meu nome é Estevam, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre os animes, mangás e histórias em quadrinhos ou HQs. Principalmente porque eu falei no vídeo anterior, que vai estar o link aqui em cima, se você não viu, veja, e se viu e quer ver de novo, veja também. Que eu gostava muito dessa cultura pop, né? Então eu resolvi fazer um vídeo mostrando a minha visão, a minha opinião com relação a isso. Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro assim que eu entendo e sei que isso que eu vou falar é em questão de lazer, assim, é entretenimento, não passa disso. Só que eu vi em algumas histórias alguns pontos relevantes que eu vou falar nesse vídeo sobre alguns personagens de cada estilo, tipo o mangá ou o anime do Dragon Ball Z. Eu vou falar um pouquinho sobre o Goku e depois eu vou falar um pouquinho sobre o Super-Homem e qual a minha visão, assim, fazer um paralelo. Começando com o Goku. Se a gente for analisar a história do Dragon Ball Z, como já fizeram, compararam com Jesus, eu achei válido alguns pontos falar. Por exemplo, os dois não são dessa terra e vieram para essa terra. Foram criados como humanos, salvaram o mundo. Tirando isso, eu não vejo assim muita importância no anime e no mangá consequentemente. Eu quero deixar bem claro também que a criação do personagem Goku, quando eu fui pesquisar, eu vi que ele foi criado com base na cultura de uma província lá do Japão, se eu não me engano. Ele era o salvador da mitologia daquela região. Ou seja, toda cultura, por mais pagã que seja, ela precisa de um salvador. Isso eu vi em várias culturas e sempre vi essa necessidade de um salvador. E assim aconteceu também com o Goku, que era o salvador do mundo e assim por diante. E algo que eu notei, e eu quero deixar bem claro, que lá em Colossenses 3:21, se eu não me engano, ele deixa muito claro que Jesus está acima de tudo e de todos, acima de qualquer cultura. E ele é tudo em todos. Talvez essa mitologia que foi criada, eles estão esperando por Jesus Cristo. E talvez, assim como Paulo, em Atos 17, a partir do versículo 22, alguém vá falar na linguagem deles. E como falar na linguagem deles se você não conhece? Sabe? E eu acho muito válido você pegar e começar a falar na linguagem das pessoas. Por exemplo, uma pessoa que gosta de anime, por que não falar sobre determinado anime e comparar com algumas histórias bíblicas? Eu acho muito válido isso, porque a pessoa vai entender a importância, porque aquilo para ele é importante. E Paulo fez isso. Quando ele foi pregar lá para os gregos tinham feito um monte de estátua para todos os deuses dele. E eles ficaram com medo. Então eles foram lá e criaram mais uma estátua para o Deus desconhecido. Eles não sabiam quem era. Ele disse, caso a gente... Aquela famosa história. É melhor pecar pelo excesso, não pela falta. Então eles criaram mais uma estátua e chamaram da estátua do Deus desconhecido. E Paulo, quando viu aquilo, ele chegou e falou bem assim, olha, eu vim falar sobre esse daqui, ó, que é o Deus desconhecido. Ou seja, ele falou na linguagem deles. E eles conseguiram compreender quem era Cristo, quem era Deus. A mesma ideia a gente pode levar, por exemplo, nas histórias em quadrinhos. Eu gosto muito de fazer esse paralelo com o Super-Homem. Porque, da mesma forma, não vem dessa terra,
foi criado como humano. Só tem que decidir que tipo de homem você vai ser quando crescer, Clark. Quem quer que seja esse homem, E ele vai mudar o mundo. sempre que morre, renasce ou ressurge. Então a gente pode ver várias semelhanças. E Jesus, da mesma maneira, fez as mesmas coisas que eu citei sobre o Super-Homem. Então, assim, a gente pode usar essas ferramentas como ferramentas de evangelismo. Eu acho muito válido. Por exemplo, a história das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Se a gente for analisar, ela é uma história que conta a vida de Cristo. Eu me lembro muito... Eu li o livro, mas eu me lembro bastante da cena em que o leão Aslan ele foi morto pela feiticeira. Ele se sacrificou e morreu. Ele estava em cima de uma mesa, que era a mesa de sacrifício, e depois que ele morreu, aquela mesa se quebrou. E isso simboliza o seguinte, que depois do sacrifício de Cristo, não existe outro sacrifício maior. E por isso que a mesa foi quebrada. E assim como Jesus, Aslan também ressuscitou. Então a gente pode usar essas ferramentas como ferramentas de evangelismo. E se você gosta, fale a língua dessas pessoas. Talvez elas estejam esperando alguém que possa ensiná-las na linguagem delas. Eu gosto dessa cultura, principalmente de HQs. E quando eu começo a falar sobre o Super-Homem, né, não sei por que lá na faculdade isso é muito comum, todo mundo entende. Todo mundo entende essa linguagem, porque eles gostam também disso e se identificam com isso. Então é algo que a gente pode usar como ferramenta, porque Deus está acima de tudo. Deus está acima de todos. E usar isso para benefício de Deus é algo bom. Porque eu creio que quem foi com Paulo e era religioso também ficou falando: ah, mas por que tu usou uma estátua? Lá nos 10 mandamentos de Moisés, diz que não era para adorar nenhuma imagem. Só que ele usou a linguagem que eles entendiam. E você não precisa bater de frente com a cultura dos outros. Apenas respeite e fale na linguagem que ele entenda. É esse o meu pensamento com isso. Eu acho muito válido tudo isso. Só que você precisa estar fundamentado na verdade. E Jesus Cristo é a verdade. E ele deixou muito claro isso na sua Bíblia, que ele era a verdade. E eu creio que fora desse livro aqui, você não vai encontrar muita coisa. Então se fundamente primeiro nisso, para você poder conversar sobre determinados assuntos na linguagem das outras pessoas. E eu indico, além da leitura das Crônicas de Nárnia, eu li só o primeiro livro, prometo ler o resto, mas enquanto isso, que é válida, eu também indico esses 2 livros aqui, ó. São curtinhos, são mangás, sobre o Novo e o Velho Testamento. Eu li o Velho Testamento e ainda não terminei o Novo, que eu peguei essa semana ainda. Então, assim, é uma leitura muito legal e o criador ele tem uma certa conexão com o Brasil. E quando ele soube que os livros deles viriam para o Brasil, ele ficou feliz e ainda deu uma entrevista para a editora. A entrevista eu não vou contar, vocês vão ter que ler, tá? E assim, é muito legal a forma como ele coloca as histórias bíblicas, porque a ideia dele é fazer como um livro para iniciar o gosto pela leitura bíblica.
ele coloca assim várias coisas bem interessantes assim sobre a Bíblia, e ele sempre coloca no cantinho: quer saber mais? Leia tal livro, tal capítulo, tais versículos acerca disso. Então é muito válido, é muito interessante. Eu fiquei sabendo sobre esses 2 livros pelo meu irmão, que ele é líder de adolescentes e ele queria incentivar a leitura bíblica dos adolescentes. E deu certo, deu resultado. Os adolescentes começaram a ler mais a Bíblia por causa de um simples mangá. Entendeu? Por isso que eu digo que é válido, porque é a linguagem que eles entendem. Se você gostou, dê seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, comente aqui, deixe sugestões de temas para vídeos, o que você achou do vídeo, qual é a sua opinião. Todo comentário será bem-vindo. E até a próxima. Tchau!